Vamos lá, novamente. Vamos ver. Tá me Oi? vendo? Tá me vendo agora, Ari? Nada, Marco, não estou te vendo mesmo. Que estranho, cara. Que incrível! Eu vou até te mandar um print. Não vejo mesmo. Que Por que esse loucura. menino não quer ser visto? Mas tu tá me Marco vendo, né, Falvão, Fran? fala pra gente, por que você não quer aparecer? Fran, tu tá me vendo? Vejo, vejo. A galera me vê. Por que você Tu Por que eu não quer... não quer ser vejo? visto pela Ariana? Não, não esconda, Marco Pavão. Deixa eu ver sua postura, seu corpo físico. Vamos falar pra galera aí o que está acontecendo com Deixa eu você. fazer a pose de herói aqui que vai dar certo. É, faz assim, ó. Eu acho que apenas um bug na tela e quando a live subir, eu acho que vai aparecer, porque já aconteceu isso em outras lives e acredito que eu vou aparecer. Nós vamos todos aparecer. Eu Ok. acho que sim, tá? Já aconteceu isso. Enfim, a gente consegue aqui se falar por telepatia e tal, né? Tá tudo certo. Eu vendo você, tá tudo ok, não precisa ver, não. Ok. Eu Então, posso, seus eu posso pegar transmutados, um celular também aqui de alguém para eu ver você. Pode ser? pode ser. Acho que seria Né? legal, né? Você fica mais Só um à Sim, minutinho. pode vontade. ser. Peraí. Tá bom. E Alguém me empresta um interessante, porque celular? todo mundo vê, né? O pessoal está relatando aqui que eles estão É vendo meio nós três. Porque eu não estou maluco, vendo né? o cara. Então, os Como assim? Não tem transmutados que eu conexão. ia falando, sejam A todos tela tá muito preta. bem-vindos. O Marco é Mas transmutado porque não aparece, né? Então, só a entrar energia é na mais live. sutil, é mais translúcido. Tá virando Será que eu consigo energia entrar já. com o seu celular? É. Ah, mas não tá Corpo de preto. luz. Corpo de luz. Corpo de luz. Será que eu Então, o que eu ia consigo promovendo, entrar como a live e a outra eu excluí, com a live? então eu vou Mas aí falar vai de estar no meu novo, Instagram. vou É o que mostrar você vai. Ah, esse carinha aqui, aqui. essa frequência aqui, isso aqui é Posso uma ficar frequência, não com é ele? um papel, não é nada, é uma frequência. Não, eu fico com ele. Vou falar um pouquinho dele também, porque está ocorrendo daquela Você pesquisa. está. Essa gincana. Estou aparecendo? Tá! Olha aí. Show de bola. Então, que eu ia falando sobre essa frequência aqui. Vocês vão ver muito essa frequência chamada BDM digital. Está ocorrendo aí a caça ao tesouro, né, por dar aquela pesquisa, que vai alavancar aí muita coisa nessa área de prosperidade. Eu digo assim que vai expandir por todo o planeta essa frequência maravilhosa. Só eu queria promover isso para que vocês fiquem muito ligados a isso, tá? Porque muitas coisas boas, positivas irão acontecer. Está acontecendo tantas coisas que a gente está vendo hoje, né? Que a mídia está mostrando de coisas ruins. E aqui nós vamos mostrar muitas coisas boas para vocês. Né? Então, esse manual da transmutação, ele é bem legal, porque ele sai do padrão, né? Ele sai literalmente do padrão das pessoas de aceitar a morte como uma certeza, né? E nós pensamos de uma forma muito diferente nesse contexto todo, quando a gente se fala em transmutar. Transmutar é uma coisa tão simples que você fala em transmutar energia, isso e aquilo, e a transmutação nada mais é que conversão, né? Transformar uma coisa em outra. Olha que interessante. E é tão simples isso, né? Só que a gente não foi ensinado a pensar dessa forma, a agir dessa forma. Porque a única coisa que foi ensinado para nós é que nós temos a certeza que um dia iremos morrer. Né? Então, isso quebra totalmente o padrão desse pensamento e nos leva a ter uma consciência a mais de como nós vamos fazer para prolongar a nossa vida. E prolongar a nossa vida significa adquirir mais conhecimento em toda essa trajetória também. E por isso que no Manual da Transmutação, se falando em conhecimento e prolongamento de vida, a tríade, como eu falo,
né, que as gurias já explanaram ali, né, que era a surpresa. Mulher, mulher é mulher. Será que a gente responde ele, Fran? Não, não responda. Deixa quieto. Então, foi algo bem legal, assim, que eu combinei com as gurias, e elas vão trazer as experiências de vida delas também, dentro desse panorama da tríade. O que que é a tríade? Como conciliar tudo isso para que a gente tenha esse prolongamento de vida, adquira mais conhecimento, através de toda essa ação que precisa ser feita, de todo esse conhecimento que elas vão trazer para a gente. Então, meninas, por gentileza, transmutadas, se apresentem, fiquem bem à vontade. O canal é de vocês. Vocês estão aqui para trazer tudo que vocês sabem para a gente. Fiquem à vontade. Fran, 2 ou 1? por favor. 2 minutos? 2 ou 1? 2 ou 1? Vai, faz 2 ou aí. 1. Não, a gente pode ir por ordem alfabética. Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ariana Rezende, sou fisioterapeuta, trabalho na área esportiva há alguns aninhos. Na verdade, eu ingressei nessa área assim, de ciências paralelas há mais ou menos 13 anos. Foi quando eu conheci uma pessoa fantástica chamada Charles Ferreira, daqui de BH, que me mostrou um universo totalmente diferente. E foi ele que começou a falar para mim sobre exatamente essa tríade, como o nosso corpo funciona e como a gente vivencia o melhor momento da nossa vida, que é o agora, entendendo como a mente funciona, o meu corpo responde àquilo que eu estou pensando, como uma postura pode mudar absolutamente o meu agora. E aí eu fui pesquisando e descobrindo coisas assim sensacionais, que como o Marco falou, que são coisas simples, mas na verdade são coisas desafiadoras, né? Nosso dia a dia é desafiador. Pensamentos vêm, ações vêm e nós reagimos a essas ações, né? E o nosso corpo, o nosso dia a dia, a nossa vida vai sendo criada a partir daquilo que eu recebo e a forma com que eu reajo. Então, esses anos todos eu venho estudando sobre isso e trabalhando não só com o meu corpo, mas com as pessoas que eu atendo, como a gente pode fazer, inclusive, Marco, prosperar, ganhar dinheiro, trabalhando o nosso corpo físico, é a forma mais simples que nós temos. Tudo flui. Tudo flui. Bacana. Que massa, né? Eu adoro escutar histórias. Eu sou assim, as histórias conectam, né? Eu sou fascinado pela história de vida das pessoas. Então, essa é meu resumozinho, assim, e conheci Dáquila Pesquisas através do Charles, e estou lá esse tempo vivenciando, já tive contato, já passei por experiências assim, sensacionais, físicas mesmo, energéticas, enfim, é um lugar sensacional. Recomendo a todos que conheçam. Que bacana. Só deixa eu dar uma boa noite aí para o pessoal que está chegando. Boa noite, transmutados. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar tudo que a gente conseguir absorver aí de informações. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer perguntas também. Vamos fazer aqui uma salada dessa live aqui de perguntas, respostas, histórias. Vamos fazer assim um mesh aqui que vai ser muito legal. Fran, pode fazer suas... Boa noite a todos. É prazer, Ariana. Primeira vez que a gente se vê, que a gente se conhece, é um prazer. Eu sou a Franciele Hubner, eu sou psicogenealogista e consteladora. Isso significa que nós estudamos a árvore genealógica. Então, nesse estudo, nós
buscamos entender o que tem na nossa ancestralidade que traz a forma como nós reagimos aqui, né? Eu acho que linka bastante com o que a Ariana colocou, né? O nosso corpo reage, então o meu estudo é como nós reagimos, né? A maneira como eu reajo diante das situações tem tem referência à minha árvore genealógica. Então, o meu estudo é através daí, e as constelações, elas vêm para fazer parte desse movimento todo. E em 2021, eu conheci o Dáquila. A partir daí, comecei a participar, enfim, a ter as minhas experiências. E foi a partir de algumas vivências que eu internalizei, de fato, a importância de desenvolver o meu corpo juntamente com o desenvolvimento emocional e mental, né? Foi a partir daí, de algumas experiências, que eu entendi que não tinha como separar. O desenvolvimento, ele tem que caminhar, né? Junto, corpo, mente, espírito ou emoções, enfim. O que tem muito a ver com o nosso tema hoje aqui, né? Acho que a nossa experiência pode ajudar bastante aqui os nossos convidados. E eu gosto de linkar bastante essa questão sistêmica porque faz parte de nós, né? Não tem como a gente desvincular da nossa ancestralidade, porque são as nossas bases, né? Da onde vem muitas crenças, e crenças que nos limitam muitas vezes, né? Então, a gente vai conversando aqui, eu vou trazendo um pouquinho mais desse estudo. Tudo isso é bacana. Eu convidei a Fran também para esse bate-papo aqui, exatamente pelo processo dos últimos meses que eu estou acompanhando ela. Eu gosto de acompanhar as pessoas assim e ver a transformação delas. Eu acho isso fenomenal, sabe? E não que eu fique reparando, tá? Não que eu fique Não, por reparando. favor, repare, né? Por favor, repare. Então, Nós gostamos da Fran. Então, aí eu fico de olho, disse, cara, olha o processo dessa pessoa, olha o processo daquela outra pessoa, sabe? E aí tu olha para o teu processo, diz assim, cara, que legal tudo isso, olha a energia, tudo isso girando, sabe? E o inconsciente coletivo trabalhando junto em tudo isso, aí tu olha para o lado, a outra pessoa está no mesmo processo também, tu olha para outra, e aí teu mundo ele começa a mudar literalmente quando você começa a ter essa visão de mundo, né? E esse é o inconsciente coletivo, que eu digo que é um banco que a gente vai depositando as nossas ações, as nossas ideias, nossos anseios, desejos de chegar onde a gente quer, e cada um vai lá e retira um pouquinho de lá e coloca um pouquinho lá também. Então, esse inconsciente coletivo é maravilhoso para olhar dessa forma, né? Não reparar dessa forma, mas olhar, né? Olhar isso e realmente isso vem para a consciência, né? Para o mental. E aí tu diz assim, cara, olha o movimento que está acontecendo no mundo. E se tratando de movimento no mundo, agora eu trago para a Ari, para ela falar um pouco desse movimento do corpo e do mental. Como é que isso acontece? É simples de sair da zona de conforto para que se atinja um objetivo, se faltar algum desses processos da tríade? Gente, perdi seu áudio. Não Tá. ouviu? Não, agora eu tô ouvindo só o finalzinho. Repete para mim, por favor. Você falou da tríade? Tá. Isso, o corpo e a mente nesse movimento todo das pessoas. Deixa eu ver se Pera aí. Deixa eu subir o volume aqui. Esse processo de movimento, mente e corpo, e vou reformular aqui. É tudo nada linear aqui. É só para dizer que eu esqueci o que eu falei antes. Tá? Esse processo da mente e do corpo, nesse movimento todo, pode funcionar sem um desses elementos da tríade? Então, uma coisa bem legal da gente pegar como ideia base é como éramos na infância. Toda criança tem a sua percepção extrasensorial, toda. Podemos não lembrar, ou os pais
acabo colocando crenças, as pessoas na nossa pauta colocam crenças, e aí criamos um mundo de bloqueios. Mas todos nós já tivemos experiências extrasensoriais ou amigo imaginário, né? Porque a pureza da criança, ela faz com que a captação seja muito mais fácil. Então, a criança, ela tem uma postura bacana. Todo mundo já viu um agachamento perfeito de uma criancinha, né? Aquele alongamento, coloca o pezinho na boca. Então, a flexibilidade corporal, a flexibilidade que a criança tem com o seu corpo, favorece com que os 5 sentidos básicos sejam aperfeiçoados e aprimorados. E quando ela aprimora esses sentidos, ela capta todas as informações do universo. Então, ela ouve vozes, ela vê coisas, ela vê cores diferentes. E aí, o nosso meio vai influenciando nas crenças que chegam até nós. E vamos desenvolvendo, dependendo do meio, com aquelas crenças. E cada crença que gera no meu corpo uma informação, gera também um bloqueio físico. Então, digamos que todo corpo tem uma cicatriz de uma crença. Quando eu começo a trabalhar o meu corpo físico, seja na musculação, seja numa atividade que você gosta, e principalmente na flexibilidade articular, numa boa postura, eu quebro essas crenças criadas ao longo da minha vida. E isso é muito legal porque eu consigo expandir a minha mente trabalhando apenas o corpo físico. Fácil, galera? Não é. Por quê? Alongamento e mobilidade é uma das coisas que quem faz, você faz, Marco? Fran, faz? Quem faz? Pouquíssimas Olha, pessoas. eu sou meio homem borracha, tá? Muito bem, por isso que você é dinâmico, todo, né, espontâneo. Isso influencia muito. Olha que Mas legal. a maioria das pessoas não fazem alongamento. Porque doem, porque acham que não funcionam. Mas o mais importante para mim hoje é você trabalhar a flexibilidade do corpo para trabalhar a flexibilidade da mente. Quando a gente está alongando o corpo, a gente alonga também as informações e essas crenças acabam sendo desbloqueadas quando eu libero, por exemplo, uma articulação, ganhando uma amplitude de movimento. Por exemplo, movimento clássico, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem colocar de pé a mão nos pés, faz aquele movimento básico. Muita gente tem esse encurtamento. E aí, cada vez que você ganha amplitude de movimento, você consideravelmente quebra algum registro emocional naquela articulação. Cada articulação do meu corpo, ela fala de alguma emoção que eu tive no decorrer da minha vida. E quando eu reforço o meu corpo através principalmente da musculação, eu fortaleço as articulações e associado com o alongamento, por exemplo, eu desbloqueio e gero uma proteção naquela região para que aquela informação ou crença criada no meu corpo não venha com tanta ênfase. Eu não sei se foi essa a pergunta, porque eu perdi o final, mas basicamente o corpo, mente e corpo, funciona assim. Dentro dessa elasticidade, já vou passar para a Fran aqui, porque tem alguma coisa já relacionado a esse padrão de crenças com cicatriz no corpo, alguma coisa assim, e a Fran pode responder sobre isso também. Essa questão do alongamento, ela vai melhorar também o fluxo de energia em todos os meridianos do nosso corpo, né? Que são os microchakras, né? Que é também estudado pela medicina chinesa também. Então, o alongamento ele é sensacional, né? Para fazer esse desbloqueio desses microchakras, digamos assim, desses meridianos aí, porque geralmente fica bloqueado um processo energético ali ligado à crença também.
E o alongamento, ele é fantástico para isso. Eu sentia bastante dores no ciático, eu não sinto mais dor no ciático há muito tempo também, e, entende? E eu sempre gostei do alongamento, então isso é fenomenal. Depois que eu parti para estudar um pouco sobre a medicina chinesa, para entender meu corpo também, eu entendi essa questão do fluxo energético, que é muito importante, né? E o alongamento leva a isso também, então é muito legal. Fran, tu quer colocar alguma coisa sobre isso? Bom, eu acho que eu tenho muito para aprender com a Ariana. Eu também. Temos todos. Cada um dentro da sua área, né? A gente vai trazendo as nossas abordagens aqui dentro daquilo que nós estudamos. Na sistêmica, na psicogenealogia viva, que é a corrente que eu estudo, nós associamos as 5 leis biológicas ao nosso estudo. Então, quando o cliente chega com um sintoma, nós vamos buscar, então, lá nas 5 leis biológicas, né? Qual o conflito, qual a causa e qual a origem desse conflito. Porque quando nós entramos em contato com alguma informação que desencadeia um sintoma, significa que essa informação está no nosso campo, no nosso inconsciente, do nosso sistema. Quer dizer que alguém já vivenciou uma emoção que gerou aquele sintoma. Então, como eu faço parte de um sistema, eu vou replicar, porque eu preciso pertencer, então eu vou replicar aquela informação. Quando eu faço o uso das 5 leis biológicas, eu vou entender, como a Ariana colocou aqui, em que parte do meu corpo aquela emoção ficou registrada e bloqueada. Para nós, da área sistêmica, da psicogenealogia viva, o que faz muito sentido é trazer à consciência qual foi a origem daquele conflito que gerou aquele sintoma. Quando eu tenho consciência daquele conflito, da origem, eu posso, então, dar um novo significado àquilo e, a partir daí, escolher se eu quero continuar ou não. Né? Então, eu acredito que as nossas abordagens, mesmo em áreas diferentes aqui, elas acabam que se complementam. Né? Então, quando a Ariana coloca aqui, se eu faço um movimento e eu vou me destravando, me corrija se eu estiver errada, Ariana, mas à medida que eu vou me desenvolvendo fisicamente, vou desenvolvendo a minha flexibilidade, eu vou eliminando ou descriando essas crenças no meu corpo, à medida que eu faço tudo isso com consciência da origem disso, que dentro da sistêmica nós buscamos essa origem na nossa árvore genealógica, é muito mais fácil de nós termos, então, um resultado muito positivo. E a partir daí, sim, eu posso escolher a saúde, né? Então, dentro da minha área, eu considero o que a Ariana trouxe, mas eu colocaria que a consciência faz parte desse processo todo, porque então eu posso dar um novo significado àquilo que gerou um sintoma. E não só um sintoma, mas a uma crença, né? Porque uma crença, ela se origina a partir de uma experiência, seja ela positiva ou não. Então, para nós, aqui dentro da minha área, é mais ou menos por esse caminho. Não sei se ficou claro aqui para o pessoal que está assistindo, mas estou tentando ser o bem simples possível aqui para o pessoal entender. Vocês vão colocando aqui para a gente, né? Se tem alguma dúvida dentro dessa linguagem, porque às vezes não é o comum para todo mundo. Ficou claro, sim. E essa questão também dessas dores lombar, enfim, são os medos também, né? Impregnados ali, começam a enrijecer o corpo, né? Esses medos começam a enrijecer o corpo e a única saída realmente é o alongamento, a atividade física, né, Ari? Para conseguir dissipar tudo isso, né? Fran, importantíssimo essa colocação sua em termos de ter consciência da parte do meu corpo. Seja aqui está doendo, aqui gera um formigamentozinho, porque cada vez que eu presto atenção em uma determinada área do meu corpo, eu tenho a capacidade de fazer com que a resposta fisiológica mude. Então, eu consigo sim alterar a fisiologia do meu corpo, fazendo com que eu tenha consciência, que foi o que a Fran falou pra gente,
daquela área. É claro, né, que, por exemplo, o que Cristo fazia era exatamente isso, né? Pensar, agir, mudando a fisiologia. Toda vez que eu gero um pensamento, eu gero alterações bioquímicas no meu corpo, e essas alterações vão fazer exatamente aquilo que eu estou pensando. Se eu estou com medo, eu vou gerar adrenalina, porque eu tenho que correr. Se eu estou feliz, eu vou gerar hormônios diferentes de acordo com aquela emoção. Então, se a gente pensar, ter consciência do local de dor ou do local que eu quero trabalhar, seja até mesmo na musculação ou no alongamento, tem uma coisa chamada conexão mente-músculo, que é você treinar, você alongar o seu corpo, prestando atenção naquela área. O simples fato de você fazer com que como a Fran falou, de ter consciência, você gera, sim, mecanismos que vão te favorecer no seu treino, por exemplo. Legal. E você está dizendo, então, que essa consciência que você tem do músculo ligando, fazendo essa ligação nervosa do músculo com a mente, por exemplo, na academia, se eu estiver fazendo ali 9 repetições e eu tiver essa conexão, eu posso... como é que eu coloquei antes aqui? Eu posso quebrar esse padrão meu de sempre fazer 9. Eu prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, no movimento do meu músculo. Isso? Exatamente. Exatamente. É um termo, chama Mind Muscle Connection. É conexão mente-músculo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar exatamente assim. E é interessante, deixa eu fazer um parênteses aqui, que quando a gente faz um exercício focada no músculo que está sendo trabalhado, né, com essa consciência que a Ari está falando, ele fica bem mais dolorido, né? Assim, Muito mais. fica muito... E assim, você consegue fazer o que você quiser, a gente consegue tudo. Lembra do poder mental, fortaleza mental? É exatamente isso que a Fran está falando. Você para, pensa, foca naquilo que você quer e você tem exatamente o resultado daquilo que você pensou. É foco. E é bem legal. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo da gente trabalhar a fortaleza mental fazendo exercícios isométricos. Acho que todo mundo conhece, né? Por quê? Prancha. Você tá lá, sofrendo, mas se você conseguir 2 segundos a mais, 3 segundos a mais no outro dia e evoluindo, você consegue fazer com que, primeiro, você acredite no seu potencial e você faça com que a sua mente tenha potencial de criar a fortaleza que todo mundo sonha. Esse rompendo limites que eu coloquei aí, ele é muito interessante para quem realmente pratica atividade física. Não só para quem pratica, mas é um dos exercícios muito importantes para romper os limites, né? Então, romper os limites da mente, romper os limites da própria energia gerada, que a mente, ela faz o corpo produzir mais energia também, né? Porque é a mente que faz essa máquina se movimentar, que faz a nave voar, né? Então, é muito legal entender isso, que o romper o limite, você pode fazer ele a todo momento, se você estiver conectado, se você tiver essa autopercepção, né? Eu estava falando na live passada sobre a questão dos monges, dos banhos de água gelada também, que o Felipe e a Carol sempre estão postando, eu acho isso fenomenal, né? E isso é incrível porque realmente dá motivação, traz algo a mais para as pessoas, né? Eu acho isso fenomenal. E falando realmente da questão dos monges, né? Com menos 40 graus, cara ali se cobrindo com cobertores, né? Puro gelo, e ainda conseguir manter o corpo aquecido. Então, rompendo o limite da própria mente e do próprio corpo, né? Então, isso é muito bacana. E eu falo de novo no meu banho gelado, que eu me superei, rompi meus limites ali,
É muito legal a experiência que você traz sobre isso na academia, quando você faz 9 e você se determina a prestar atenção e faz 10, 12, 13. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E isso acaba que no dia a dia também te leva a romper os limites da preguiça, principalmente. Porque tem dias que você pensa assim, muitas vezes a gente relaxa, né? E pensa assim, poxa, hoje eu não vou, mas aí já vem aquela força no mesmo instante, esse pensamento é cancelado, não, mas eu preciso estar lá. Você acabou de romper um limite da sua mente, né? E isso é fenomenal, né? Isso é muito bacana. E isso também tem muito a ver com a flexibilidade também, né? Porque se eu, por exemplo, eu, Marco, geralmente faço isso, de ter essa preguiça, né? Depois do trabalho, pô, tem que ir na academia ainda, cara. Ontem, à meia-noite, eu estava ali fazendo, fazendo a postagem. E é assim, então nesse processo que eu trago aqui para minha experiência, eu sempre gosto de falar das minhas experiências, porque a experiência do outro ela é outra coisa, é baseado no pensamento, em todos os sentidos daquela pessoa, né? Então eu trago esses meus sentidos exatamente para que algumas pessoas se identifiquem com isso. E eu tenho preguiça também, gente. Às vezes eu sou muito preguiçoso, mas eu sempre rompo, estou sempre rompendo esse limite da preguiça, sempre me colocando em primeiro lugar. Então, isso ajuda muito a quebrar as minhas crenças também, romper o limite dessas crenças também. Então, isso é muito legal. O que vocês estão trazendo aqui tá, sim, show de bola, fenomenal. Fran, me conta aí, como é que foi você tomar a decisão de você está colocando uma contagem lá, né? Aham, Eu não sei o porquê você está colocando a contagem, eu não sei o porquê você está fazendo isso, mas eu sei que isso está te dando um resultado fenomenal, tá, né? tá. Aquela contagem são os dias do ano, né? Então, nós já tivemos 46 dias nesse ano de 2024. Dos 46, eu não treinei todos, lógico, né? Lá na academia, mas eu fiz algum tipo de um treino, ou mental, ou emocional, ou físico. Então, vou relatar como que tudo isso começou. Quando eu fui pro Dáquila a primeira vez, que aí tinha as atividades do super-humano, as voltas no morro e tal, eu quase morri. Foi muito difícil para eu fazer um monte de exercício. Mas eu sou bem teimosa, vamos dizer assim. Quando eu foco em alguma coisa, eu vou até o final. E aí, eu fiz, me Alemão! arrebentei, mas eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz. E depois disso, eu falei, cara, na época eu tava com acho que 44 anos, enfim, eu falei, meu, eu preciso chegar nos 45 melhor, não posso chegar assim. E aí foi, mas ano passado, enfim, fui treinando daquele jeito, mais ou menos, sem muito foco, sem muita consciência, por isso que eu falo da consciência hoje. E aí, ano passado, em abril, eu fiz uns exames e tava tudo meio bagunçado, assim, eu vinha muito cansada, irritada, não dormia direito. Fiz uns exames, eu tava bem inflamada e comecei um acompanhamento com o médico. Dei uma melhorada, mas quando chegou em setembro, refiz os exames, eu tinha dado uma boa melhorada na parte inflamatória, mas o meu percentual de gordura estava muito alto. E eu ia fazer uma viagem, ia ficar uns dias fora. Eu falei, quando eu voltar, eu vou pegar firme. Então eu fui, eu desliguei, eu viajei, eu aproveitei, eu comi muito, eu fiz um monte de coisa que não devia fazer. Enfim, foi a minha despedida, esse mundo da gastronomia. E aí, quando eu voltei, eu me lembro que eu cheguei aqui no início de outubro. Eu falei, agora chega. Agora minha vida vai mudar. Porque eu quero chegar nos 46 diferente de quando eu cheguei nos 45. Repete E eu vou de chegar novo. melhor. O que que você falou para você antes de começar? Agora chega. Eu quero chegar aos 46 melhor do que quando eu cheguei aos 45. E olha que interessante.
Gente, né, essa palavra, né? Quando você dá um basta, né? Você diz assim, agora chega. É, Né? Isso é foi, eu muito estava muito forte. incomodada, sim. Isso é E muito aí, forte, né, gente? sim, e eu tinha dores no ombro, dores na lombar, enfim, joelho que incomodava. E aí fiz os meus exames de novo. Falei, agora vai. E fiz um propósito. Agora eu vou acordar às 5 horas da manhã. E para eu acordar cedo sempre foi muito difícil. O meu sono das 4 às 7 era maravilhoso. Então foi muito desafiador para eu acordar cedo. Então eu coloquei assim, como a aula começava às 6h30, eu comecei a acordar às 5h49, depois eu baixei para 5h29, depois 5h19, até que eu cheguei nos 4h59. E, enfim, mas eu precisava de um tempo extra, porque eu precisava concluir alguns TCCs, trabalho, enfim, eu precisava de uma hora para eu estudar. Então, falei, bom, eu vou ter uma hora para estudo, e nessa uma hora eu vou separar 5 minutos para eu fazer o meu aterramento. Eu vou andar descalço, eu tenho um quintal não muito grande, mas tem uma graminha, tem uma planta, enfim. Eu vou fazer o meu aterramento, as minhas meditações que eu gosto de fazer, programar e vou dar o comando que eu quero dar o comando para aquele dia. E eu criei um ritual. E aí eu comecei, então, todos os dias a ir para a academia às 6h30 da manhã e fui mudando também a minha alimentação. Aí um dia eu falei, bom, hoje eu não vou comer nada de farinha. E não comi nada de farinha naquele dia. Eu pensei no primeiro dia, falei, vou morrer. Meu Deus, como que eu não vou comer um pão? Como assim que eu não vou comer um pãozinho? Olha o drama, Mas né? enfim. A parte que só tinha coisa gostosa, né? Ah, Pão, pizza, imagina, eu venho de uma torta. família. Imagina, ó. Aqui em casa eles me chamam de Francesca. Eu tenho uma Francesca na minha ancestralidade que ela grita aqui dentro, ela adora cozinhar. Então, de vez em quando, eu tenho que dar lugar para ela. De vez em quando, eu faço cuca, faço uma coisa ou Sem outra, porque ela tá na minha glúten. vida. Sem glúten, a cuca sem glúten não funciona, tem que ser a outra, porque tem que ajudar a amiga, né? Mas enfim. Bom, e aí eu comecei todos os dias a me desafiar em alguma coisa. Então, tira um açúcar, tira uma sobremesa, tira a farinha. E foi indo. E foi um processo que, a cada dia que eu conseguia, eu ficava feliz comigo mesma. E eu fui percebendo que a cada dia que eu dava o comando, que naquele dia eu ia fazer um exercício, eu ia executar o exercício na academia de uma maneira melhor, eu conseguia. Aí chegou um momento em que eu conseguia fazer 2 aulas por dia, ou 3 aulas por dia. Claro que não é todo dia que isso acontece, mas quando dá eu vou. E eu continuo disposta. Então, fui fazendo acompanhamento com o médico para melhorar tudo aquilo que precisava ser melhorado através da suplementação. Fui tirando aquilo que precisava ser retirado. Só que o que mais fez diferença aqui foi a minha disciplina. Eu me mantive disciplinada até hoje. Então, assim, o que eu falo para todo mundo? Não adianta a gente só ter foco e determinação. A gente precisa ter disciplina, fazer o que tem que ser feito. E pronto. Tipo, a gente levanta de manhã e toma um banho. Eu não consigo tomar um banho gelado ainda, mas eu tento tomar do morno pro frio. Tipo, tem dias que Eu vai um também banhozinho não. gelado, gelado, gelado. Vai, mas não é todo dia. Né? Então, assim, se a cada dia eu consigo romper um pouquinho mais, como o Marco falou, romper um pouquinho mais desses limites, eu vou vendo que eu não rompo só aqui no meu físico, mas eu fortaleço a minha mente e eu vou conseguindo trabalhar as minhas emoções. Só que esse caminho, para mim, para minha experiência, ele teve que ser em conjunto. Eu tive que ir me trabalhando o emocional, o mental e o físico em paralelo, os três. Não tem como desmembrar. Então, por exemplo, o dia que eu tô mais na TPM, né? Nós mulheres, uma boa parte de nós tem os sintomas da TPM. Então, o dia que tá mais difícil, que eu tô mais irritada, com mais vontade de comer um doce, enfim, o que eu tento fazer? Malhar mais? Eu procuro me observar. O que eu tô sentindo? Eu tô mais ansiosa. Então tá, então peraí, o que eu posso fazer com isso? Então, ter a consciência do que eu sinto,
Dar um lugar para isso que eu estou sentindo, entender da onde vem esse sentimento e usar ele a meu favor. A Ari não falou aqui antes, a gente pode fazer dinheiro? Então eu faço essa pergunta: como essa ansiedade pode se transformar em dinheiro hoje? Né? Ou como essa Eita, raiva. nossa senhora. Pegou o código, pegou o código. A gente precisa entender que tudo está a nosso serviço, até mesmo aquelas emoções que às vezes nós não damos um lugar. Porque Fran, lá na infância desculpa te nós fomos interromper. educados. Hã? Galera, presta atenção nisso que a Fran falou. Quando tu tiver preguiça, pensa assim, como é que eu posso transformar essa preguiça em dinheiro? Quando tiver com vontade de comer alguma coisa, uma guloseima, dizer, como é que eu transformo esse desejo em dinheiro? Fenomenal, cara. Ficaremos milionários. Boa noite, Porque eu transmutados. vou. Sejam bem-vindos. Tem bastante gente chegando aqui, né? Que bom. Essas são as perguntas que eu faço para mim, para que eu dê um lugar, né? Eu preciso ir dando um lugar para as minhas emoções sempre. Eu vou me observando. O que eu estou sentindo hoje? Não é todos os dias que eu levanto 100% com vontade de ir para academia. Não é. Ó, vou dar um exemplo básico. Essa semana o meu filho não ficou bem, teve uma virose, a gente achou que era dengue e tudo. Enfim, eu fiquei mais preocupada, não dormi direito à noite, tive que dar mais atenção. Resumo, eu consegui treinar todos os dias? Não, porque eu não dormi. Então, se eu não dormir, eu preciso observar o meu corpo. O que eu preciso nesse momento? Preciso me recompor, descansar um pouco, porque aí no outro dia eu vou. Hoje, eu não consegui treinar no horário de costume. Eu fui no horário do almoço. E tá tudo bem, eu vou na hora que eu consigo ir, né? Então, para mim, o que faz mais sentido, o que me ajudou nesse processo todo foi a disciplina. Eu ter disciplina comigo mesma e prestar atenção em mim, nas minhas emoções. Porque se eu usar uma emoção que eu julgo ela como negativa e usar ela, não usá-la a meu favor, eu posso não perder o que eu já fiz até aqui, mas eu posso aos poucos ir me desestimulando. Então, se eu vou me conhecendo, eu consigo me desenvolver melhor, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Quanto mais eu me conheço, mais eu me desenvolvo. Então, agora uma dica para você. Agora eu vou pegar no teu pé. Agora eu comecei a reparar. Ah, Cada vez que tu pensar em desistir da ida à academia, tu diz assim, cada vez que eu estiver pensando em desistir de ir à academia, eu vou perder R$ 1.000 na minha conta. Ave Maria, cada vez que eu vou, eu quero fazer mais view, então. Fran, vai ser a Mudou a torta crença agora. agora. Bom, isso é doido porque isso fixa, entende? Isso fixa na mente, porque o financeiro ele está totalmente ligado ao emocional, né? Ele está totalmente ligado ao emocional e garanto que você vai pensar isso. Eu tenho certeza que você vai pensar isso. 1, 2, 3 dias talvez você vá pensar, depois você cria uma nova memória ali, mas você já programou isso. Tu vai pensar nessa fala. Ah, com certeza. Eu penso assim, ó, Marco, tudo o que acontece comigo, eu atraí de alguma maneira. De alguma maneira eu gerei aquela realidade para mim. Então, lá atrás, quando eu estava com um corpo que não estava favorável e que se eu continuasse naquele ritmo, o resultado seria bem ruim, quer dizer que eu estava plantando e colhendo algo que não ia ser legal para mim. E hoje que eu tenho consciência que eu posso fazer, que eu consigo fazer diferente, então quer dizer que eu posso gerar e dar novos comandos e criar uma nova realidade, né? Dentro daquilo que vai ser positivo para mim e para quem está à minha volta. Perfeito. Então, tudo isso vem quando a gente tem consciência do que a gente quer. Acho que o primeiro passo é saber o que eu quero. Quando eu entendi que eu preciso me desenvolver, ter o meu corpo bem desenvolvido, legal e prolongar a minha vida, ou eu faço algo para que eu de fato viva essa realidade, ou eu vou ser engolida por esse meio que está aqui consumindo, né? De alguma maneira, a gente acaba sendo seduzido por uma coisa ou outra e as pessoas vão se perdendo. Então,
a disciplina nesse processo todo, ela é importante. Se eu não tiver disciplina comigo, não vai ter sempre alguém aqui falando, ó, vamos para academia, vamos se alimentar direito, né? Isso aqui a gente tem que fazer, a gente já chegou no adulto, né? Quem faz isso é mãe com criança. Então, uma vez que nós já chegamos aqui nessa fase, bora que a gente tem que ajudar o outro também a se desenvolver, né? Isso é muito importante. Ari, Parabéns, Fran. me diz o seguinte. Obrigada. Excepcional. Obrigada. A Fran trouxe aí para nós aí a questão das emoções. A questão das emoções aí, qual que é o benefício de você trabalhar o corpo e a mente, o benefício que te traz para você ter o controle das emoções trabalhando esses dois juntos aí? Olha, uma coisa que ninguém faz e que é super simples, que a gente consegue conectar mente e corpo, é respirar. Toda vez que eu tenho uma respiração lenta e profunda, eu oxigeno todo o meu corpo e fisiologicamente eu altero meu padrão de estresse, ansiedades, pensamentos repetitivos para uma equalização de frequência cerebral. Então, eu consigo ter uma percepção melhor das coisas que estão acontecendo ao meu redor, do que eu estou fazendo e de tudo que eu posso criar a partir de simplesmente respirar. O ser humano, hoje, ele está numa postura que é aquela postura, né, que a gente fica do celular. Toda vez que eu inclino meu corpo e fico aqui digitando ou fico escrevendo, enfim, eu fecho toda a minha parte respiratória e isso faz com que o comando da mente, o comando das áreas, assim, digamos, extrasensoriais, não chegue de forma tão precisa, informando o meu corpo como eu deveria agir, ou aquela resposta que eu tanto sonhei não vai chegar com tanta precisão, simplesmente por eu não estar respirando e cuidando da minha postura. Então, toda vez que você estiver estressado, que você estiver com excesso de pensamento, pare, erga seu corpo, abra seu peito e faça 3 respirações lenta e profunda, com uma pausa de 3 segundos, pelo menos, que você consegue equalizar seu processo mental com seu corpo físico. É uma resposta instantânea. E a gente vive muito melhor se a gente conseguir, pelo menos, respirar. Então, essa conexão mente e corpo, ela é extremamente importante. Uma coisa que você estava dizendo aí, Marco, dificilmente, e a Fran colocou muito bem, né? É muito importante a gente fazer pela gente mesmo. Mas, quer ver, quem já conseguiu, pessoal que está aí no bate-papo aí com a gente, ficar pelo menos 3 minutos pensando só coisas boas sobre você? 3 minutos. O pensamento... Isso é fácil. Isso é fácil. Marco, 3 minutos só pensando é dificílimo, é dificílimo. Por quê? Os pensamentos entram e roubam pelo menos 1/3 daquilo que você está pensando. Então, às vezes, vem conta, vem fulano, vem coisa que você tem que fazer. É extremamente difícil, é extremamente difícil. Foco é algo que requer disciplina, como a Fran falou. Não é fácil, porque sempre vai vir situações, pessoas, coisas para te desviar do caminho. Sempre, sempre, sempre. Então, é o tempo que fechou e você esqueceu a sombrinha, a água que está extremamente gelada, que eu não gosto. Então, a disciplina, como a Fran falou, é muito importante. E pensar na gente é muito
assim, vem em primeiro lugar. Mas é dificílimo, Marco. Te Aí, desafio, hein? deixa eu te interromper. Homens do céu, eu vou dar uma dica para vocês aí. Não dá para ficar sem dar dica aqui. Uma coisa que eu aprendi, eu faço todos os dias de manhã um exercício bem legal. Eu pulo da cama com os dois pés juntos e aprendi um exercício muito legal com o Tony Robbins. Tony Robbins é fenomenal, Uhum. né? Ele faz assim, ele ergue as mãos lá em cima e traz numa respiração muito forte. Ele faz assim, ó, faz 10 vezes isso, logo ao acordar de manhã. Depois você vai para frente do espelho. Aí você diz assim: eu sou lindo, sou maravilhoso, eu sou incrível, eu sou a pessoa mais importante dessa vida, eu sou a pessoa mais importante desse dia incrível. Cara, para mim é fenomenal fazer isso todos os dias de manhã. É como você disse, como é que se diz? Conquiste seu dia, né, Ari? Conquiste seu dia logo nos primeiros minutos da sua manhã. E você vai conquistar o dia todo. É impressionante. A tua energia, assim, eu acho fenomenal. Eu sou meio louco assim mesmo, meio maluco, sabe? A gente tá conversando na frente do espelho. Não, mas isso é extremamente importante. Mas, infelizmente, a humanidade não está assim, né? Eu ia falar Porque exatamente isso. o dinheiro, o medo impede com que todos tenham bons hábitos como esse, porque às vezes acordar e simplesmente levantar o braço, isso, Marco, tem a ver muito com a postura do herói, né, que você comentou. Eles não pensam isso, eles pensam porque tem que pagar a conta, porque tem que. É Sim. triste, gente, é muito triste isso, porque voltar o olhar para a gente não dá tempo, porque eu tenho uma vida toda, eu tenho filho, eu tenho que fazer isso e aquilo, né? E a humanidade está vivendo isso, né? E tem uma crença aí por trás que é a do não merecimento, né? Tem uma crença nesse inconsciente coletivo que talvez a grande maioria não consiga se olhar assim, Marco, porque tem essa crença do não merecimento. Então, tipo, eu não mereço ser maravilhosa, eu não mereço ser linda, eu não mereço ter uma vida abundante, próspera. A minha vida é essa, é levantar, sair correndo, levo o filho para o colégio e vou trabalhar. Ou às vezes deixo o meu filho aqui e partiu, né? Alguém vai levar ele vai pegar a circular e vai. Enfim, são poucas as pessoas mesmo que têm essa consciência, que têm a condição de, tipo, de se dedicar 2 minutinhos desse dia, né? Muita dependência emocional, sim, tem muita dependência emocional. E isso vem de crenças e das experiências, principalmente da nossa infância. A nossa primeira infância, até os nossos 3 anos de vida, eles determinam uma série de coisas, né? Uma série de repetições e ciclos e dinâmicas que a gente vai viver lá na frente. E muitas vezes a gente não se dá conta por quê? Porque nós estamos aí nessa roda de samsara, né? Tem que pagar conta, tem que pagar a escola, eu tenho que pagar o plano de saúde, ou enfim, eu tenho que fazer um mercado. É como a Ari falou, muitas vezes não dá tempo. Mas eu vou dividir aqui uma experiência com vocês da respiração que a Ari falou, que eu achei super legal. Eu li um livro ano passado, que até o Otávio fala desse livro, que é o Peça e Será Atendido. E aí, esse livro ele tem vários exercícios e tem um deles que é um de respirar mesmo. Então, assim, eu respiro e eu vou dando um comando que eu permito que a energia essencial flua através de mim, de maneira pura, enfim. Depois que eu comecei a fazer esse exercício, que foi nesse meu ritual da manhã, de manhã, ali na grama, tudo, eu percebi que, além de eu conseguir romper com esses limites no treino, a minha flexibilidade mudou, ela melhorou. Eu sempre tive muita dificuldade mesmo no meu alongamento. E depois que eu comecei a fazer essa respiração, olha como é importante a respiração. A minha flexibilidade
flexibilidade de fato melhorou. E não só a flexibilidade, mas também a consciência. Né? Conforme eu vejo, assim, o que eu entendo? Que conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo muita clareza do nosso meio. A gente consegue perceber o nosso meio com muita facilidade. Então, a respiração, ela traz um centramento importante para nós. Então, imaginem se essa live, se ela for transmitida e, né, enviada para pessoas que têm uma dificuldade de se conectar e de dar o comando e acreditar que ela consegue, e a gente consiga aqui deixar 2, 3 exercícios simples que nós fazemos e que de fato mudou algo em nós, quanto crédito a gente vai gerar para nós e para o outro? Não é? Então, quanto que a gente divide da nossa experiência aqui, que faz sentido e funciona, pode ajudar outras pessoas. E o quanto mais essas pessoas vão fazendo, mais a gente vai mudando a informação nesse inconsciente coletivo. Se a gente começa a mudar essa informação no inconsciente coletivo da nossa comunidade, da minha cidade, da sua, da cidade da Ari, enfim, ou do nosso bairro, a gente começa a gerar uma nova frequência vibratória no meio que nós estamos, não é? A partir de práticas simples. Então, Ari, você tem tanta experiência, né, nessa área, nessa parte prática. Se tiver algo a mais aqui, simples, além da respiração, e que eu chancelo aqui, porque é algo que eu faço, que de fato melhorou um monte de frequência aqui na minha vida. Muita coisa mudou depois que eu passei a ter essa consciência. Se você tiver algo a mais, divide aqui com a gente, porque tem exercícios simples que a gente pode fazer e que vai, de fato, mudar a nossa realidade de quem está próximo a nós. O que eu posso dividir, que faz muito sentido para mim e de fato mudou muita coisa, é o aterramento que eu faço todos os dias. Todos os dias eu coloco lá no Instagram, né? Todo dia a dia, aqui no Instagram, todo dia a dia de pés no chão, que é o momento em que eu faço o meu aterramento e olhos no céu. É óbvio que é uma metáfora, né? Sim, eu tô com olhos no céu porque eu preciso trabalhar não só o meu chakra básico, mas eu vou trabalhar todos os chakras, vou fazer a minha conexão com o alto, vou respirar. Quando eu vou respirar, de onde que eu vou fazer? Eu não vou fazer daqui de baixo, vou fazer daqui de cima, né? Então, tem toda uma... tem um sentido por trás disso tudo. E muita gente hoje, pessoas que estão à minha volta, que de vez em quando colocam aqui, de olhos, pés no chão e olhos no céu. Então, assim, olha como isso, aos poucos, a gente vai criando uma nova informação para nós e para o nosso meio. Então, o que eu divido aqui é isso: o aterramento, a meditação, a respiração e a atividade física. Eu acho que pode sim, acho não, eu tenho certeza que muda a nossa realidade. Então, Ari, se você tiver mais alguma dica boa aí, libera aqui para nós, porque só vai acrescentar, né, Marco? Só vai fazer bem para todo mundo. Uma não, passa todas as dicas aí. Nada de economizar aqui. Aqui é toda abundância, tá? Exatamente. Aqui é abundância, prosperidade, transbordamento, é tudo de bom para todo mundo. Tudo. Mas olha só, quem me conhece sabe que eu amo fazer conexões, energia, corpo físico, tudo que falaram em Dáquila, eu faço alguma conexão. Tanto é que eu sou a garota enigma, quem decifra enigmas, porque eu sou aquela que conecta tudo. Então, se a gente pensar o seguinte, a glândula pineal, que é a glândula da expansão da consciência, ela está, né, nesse sentido no meio do corpo, no meio do cérebro, né? Se estamos tendenciosos na egrégora que é formada a olhar para baixo, a fechar a nossa postura, automaticamente essa conexão da glândula pineal com o cosmos, ela é dificultada. Então, o simples fato, pessoal, de olhar para cima, abrir o peito, eu alinho
a minha postura, alinho a coluna e faço com que essa conexão da glândula pineal com o chakra coronário e com o cosmo aconteça. Então, toda vez que os pensamentos estiverem gritando na cabeça, nossa, não sei o que eu faço, tem que dizer lá, parou, olha para cima e faça 3 respirações lenta e profunda, com pausa de pelo menos 3 segundos. Então, parei, olhei, relaxa os ombros, respira, puxa o ar, segura 1, 2, 3 segundos, relaxa. 3 vezes, é incrível, o efeito é imediato, porque o nosso corpo ele responde de forma imediata, sempre com aquilo que eu estou pensando. Então, olhar para cima, abrir o peito, é uma dica, assim, preciosíssima. Diminui o nível de estresse, de cortisol, porque eu relaxo essa musculatura, que está totalmente direcionada a níveis elevados de cortisol, a níveis elevados de estresse, e faço com que a expansão do meu corpo aumente. Então, se eu expando o meu peito, eu expando a minha mente também e faço essa conexão e com certeza façam aí que a informação chega. Olhos no céu, pés no chão e olhos no céu. Exatamente. Vamos lá. Queremos mais dicas. Uma pessoa que ela... A gente estava falando aqui nessa questão da tríade, a gente falou talvez aí um pouquinho mais do corpo e da mente do que das emoções, né? O que você traz para a gente aí sobre essa questão emocional? Como é que eu posso driblar essas emoções? Porque o não querer, ele está envolvido em uma emoção também. O não dar o próximo passo, ele também está envolvido em uma emoção, né? O não querer se ou seja, superar os próprios limites, digamos assim, também está ligado ao emocional. O que você pode trazer nessa tríade aí que essa função das emoções vão te levar a romper esses limites aí? Pessoal, sabe o jogo de cintura que todo mundo tem que ter? Trabalham, façam exercícios de alongamento e mobilidade nos quadris. As emoções normalmente ficam nessa região, porque é a região onde eu tenho a conexão com o superior e o inferior. Então, Marco, quando a gente trabalha agachamentos, mas é agachamento assim, galera, vai lá embaixo, sabe, no chão, 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 vai lá embaixo, na academia, desce bem. Quando eu libero a minha mobilidade de quadril, eu consigo trabalhar as emoções, principalmente as emoções das crenças geradas ao longo da vida. Então, trabalhar quadris é excelente para quebrar essa. Tem um alongamento que é muito legal, que chama, não sei, Fran, se você já ouviu falar, Marco, o músculo da alma, vocês conhecem? Sim. Não conheço. Sim. Sim. É um alongamento da região anterior, próxima à virilha, que é esse alongamento que você joga o corpo e alonga toda essa parte, essa perna. Esse músculo, no hinduísmo, ele é chamado de músculo da alma, porque ele conecta membro superior e membro inferior. Então, Fran, olhar para cima, abrir o peito, essa conexão está toda voltada para essa região. Então, quando a gente trabalha esse tipo de alongamento, por exemplo, a gente conecta cada vez mais com o nosso interior. Por isso que ele é chamado de músculo da alma. Ele tem um nome, outro nomezinho ele tem também, né? Que eu não consigo me recordar o nome. Pessoas. Isso, pessoa. É o pessoa. Pessoa. Que é a pose de rã, a pose de sapo também. Cócoras. Pode fazer esse alongamento de cócoras, né? É bem interessante. Inclusive, nós mulheres nos beneficiamos muito com a postura de cócoras
na ativação kundalínica, no nosso potencial feminino, na nossa contração vaginal também, com a postura de cócoras. Olha que legal. Tipo, fazendo essa ligação, lá vai o Marco, né? Eu sou aluno da... Os que sentam na frente lá, deixa eu perguntar aqui e tal. Fazendo essa ligação, o que que tu acha, o que que tu me diz então? Primeiro você pensa nas emoções, primeiro tu pensa no mental, primeiro tu pensa em atividade física, por onde eu posso começar? Se eu não tenho vontade, eu não consigo ter essa disciplina, como é que eu vou fazer tudo isso que você está falando? Por onde eu devo começar? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que você quer para você? Você quer parar de sentir dor? Então, beleza, vamos por partes. Eu estou com dor na lombar, né? Uma queixa muito comum. Vamos enumerar fatores que podem levar a esse quadro. E a partir daí, a gente vai descartando as possibilidades de gerarem essa dor. Pessoal, tudo assim é minuciosamente feito. Você não precisa de chegar, já ir para academia, pegar peso, sabe? Não precisa. Tem que ser pausadamente, é o que você consegue se superar a cada dia. É como a Fran fez. Hoje eu vou ficar sem comer pão. Quando você chega no fim do dia e vê que você foi capaz de superar-se, pronto. No próximo dia você vai aprimorando cada vez mais, mas sempre no seu limite. Você não precisa ultrapassar, né? Então, Marco, eu acho que o caminho é você saber aonde você quer chegar. E aí traçar rotas alternativas para você chegar lá, sabe? Entendi. Conta mais aí. Bom, Eu concordo com a Ariana, porque foi bem assim comigo. Quando eu entendi o que eu queria, lembra que eu falei no início, teve um dia que eu falei, agora chega, por quê? Porque eu entendi o que eu queria. E a partir daí, eu fui me estimulando e falei, bom, vou ter que ter disciplina em fazer isso e vou fazer. Então, saber onde se quer chegar ou o que não quer mais, né? Se é no caso de um sintoma, como a Ari falou, saber o que se quer já é o primeiro passo. O problema é quando a maioria não presta atenção, não tem consciência e vai indo no fluxo. Esse é o problema. Acho que o primeiro passo é prestar atenção mesmo. O que eu quero? O que eu quero daqui para frente? Onde eu quero chegar? Né? Quantos anos eu quero viver? Se a gente for olhar essa juventude, uma boa parte dela não faz esse tipo de questionamento, né? Não pensa a longo prazo, porque eles não têm mesmo, de fato, essa noção, né? Que aos 40 vai ser diferente se não se cuidarem. E se cuidarem vai ser muito melhor do que aos 20, porque tudo é treino. É comando mental e disciplina e treino todos os dias. Então, eu acho que o primeiro passo é bem esse mesmo, saber o que se quer. E a partir daí, seguir, ter disciplina e seguir. Não é todo dia que a gente vai estar 100%, né? Motivado. E outro dia eu estava lendo, aqui no Instagram, foi feita uma pesquisa bem interessante, que o maior vício hoje da população é em se motivar, é em motivação. As pessoas estão buscando o tempo todo uma motivação externa. Então quer dizer que o pessoal está buscando muito fora aquilo que está aqui dentro. Então, se a gente faz esse exercício simples de se abrir, respirar, se alinhar, se conectar, naturalmente ela vai conseguir encontrar essa força aqui dentro para ter essa disciplina, para chegar onde quer, enfim, e atingir todos os seus objetivos, porque é possível, né? A partir de um treino é possível. Mas o problema é que a maioria tá só no fluxo. E o que muda na vida de uma mulher se ela começar a fazer isso? O que pode mudar na vida de uma mulher, enfim, de um homem? Homem eu posso falar, mas na vida de uma mulher, o que pode mudar tudo isso? Sabe o que eu
acho que mais falta em nós mulheres, autoconfiança, capacidade de saber que podemos liderar, que podemos fazer, podemos ser, e autoestima. Então, quando você trabalha principalmente essa região, postura de cócoras, pompoarismo, você trabalha músculos que favorecem a força pélvica capaz de gerar emoções, pensamentos e reações físicas de possibilidades que a mulher é capaz de fazer. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a questão da autoconfiança, que eu acho que é uma coisa que falta muito nas mulheres, autoestima, né? Você vê os padrões de beleza sendo muito valorizados hoje em dia. Então, você tem que ser assim, 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 para você ser aceito na sociedade. Quando eu trabalho o meu corpo físico, olho no espelho, olha, minha musculatura começou a sair, eu começo a trabalhar a minha autoestima, eu começo a sair da caixinha, a sair dessa egrégora e voltar o olhar para mim. Então, toda vez que eu faço um exercício físico e vejo mudanças acontecendo, é claro que é a longo prazo, mas vai gerar liberações hormonais instantâneas, fazendo com que eu tenha uma autoestima melhor, eu passe a olhar para o espelho de forma diferenciada, e se eu me vejo de forma diferenciada, as pessoas ao meu redor passam a ver também, porque é assim que funciona, somos reflexo, né? O que eu penso de mim, a pessoa também vai pensar o que eu penso do fulano, e é sempre uma troca, né? Isso sempre acontece. Então, atividade física, autoestima, essa questão da força pélvica, da mobilidade pélvica para a mulher é extremamente benéfico, Marco. Todo mundo se beneficia, todas as mulheres se beneficiam quando trabalha principalmente a mobilidade da região pélvica. Uma coisa que eu ia falar também Até porque, deixa eu só trazer um parênteses aqui, até porque sim, em toda a história da humanidade, quer dizer, de certo ponto, um ponto para cá, a história da humanidade, a mulher foi castrada mentalmente, né? E isso está no inconsciente coletivo, nos ancestrais, enfim, que a mulher tem que ser submissa, isso e aquilo, não pode exercer seu total poder, né? E os medos, enfim, de se expor também como mulher, né? Isso pega muito, não só nos dias de hoje, mas a gente olha os nossos avós, nossos pais, né? Todo esse nosso passado aí, e a gente realmente vê toda a trajetória da mulher parece que bloqueada, né? Totalmente bloqueada. Então, o exercício que você está falando dessa região pélvica, ficar de cócoras, enfim, exercitar o psoas, inclusive há também a liberação da energia primária também para todo o fluxo energético da mulher. Isso é muito importante para romper essa crença também, né? É daí que vai levar esse rompimento de crenças, eu chamo de castramento da mulher, exatamente, que é uma castração mental, digamos assim, né? Então, isso, quando começa a fazer esse movimento de baixo para cima, que é a energia primária, começa a dar força e começa a mudar todo o padrão energético e mental também, né? Então, isso é muito legal. exatamente. Desculpa E as te mulheres que interromper. parem, só um parênteses, Assim, as mulheres que parem, né, de fato, que tem um parto normal, elas desenvolvem essa força de uma maneira extraordinária, né? Porque elas vivenciam mesmo elas precisam desenvolver essa força nessa região, né? Tem que ter um controle, tem que aprender a controlar. Enfim, eu não tive nenhum parto normal, então eu não posso relatar minha experiência, mas aquilo que eu ouço das mulheres, enfim, é que de fato tem que ter uma consciência corporal muito grande para conseguir passar pelo processo do parto natural. E sem contar, além da consciência, quanta energia é direcionada, né? Então, se ela
conseguir entender que toda essa energia ela consegue manipular depois, não só ali na hora do parto, mas manipular depois, o quanto isso pode ser benéfico, não é, Ari? Acredito que você tenha muita experiência aí dentro dessa abordagem, mas se isso fosse melhor, maior, se tivesse um estímulo maior aqui para nós, aqui no Brasil a gente não tem esse estímulo de ter um parto natural. O que é muito normal é a cesárea, né? Então, essa castração que o Marco vem falando, a gente pode linkar um pouco com esses métodos que aos poucos foram, né, se massificando aqui nesse inconsciente coletivo, de que a cesárea é melhor. E a partir daí a mulher passa, então, a não ter esse conhecimento dessa energia que é natural dela, né, no próprio parto. O que você acha, Ari? Exatamente. Você falou tudo. E uma coisa bem legal, todo mundo já ouviu falar aí da ressonância Schumann, né? Que é o pulsar do planeta. Então, quando a mulher, por exemplo, ela faz o pompoarismo, para todo mundo entender, nosso corpo emite frequências. Então, eu tenho, sabe o eletroencefalograma, que eu consigo ver as ondas cerebrais, como eu também tenho exames cardíacos, que eu vejo o meu batimento, aquelas frequências ali, ela é gerada por toda parte do meu corpo. E quando a mulher consegue fazer um pompoarismo, uma contração vaginal, ela consegue entrar na frequência da ressonância Schumann. A mesma frequência de contração do pompoar, ela consegue fazer com que iguale a frequência Schumann. Então, só para a gente imaginar a potência do que é a mulher, né? Uma máquina. Então, mulherada, somos uma máquina. Pompoarismo é outra dica para a mulherada fazer. Que bacana. Isso é quebra de uma crença também, né? Isso, pensar dessa forma aí, muitas mulheres não gostam nem de falar no pompoarismo, né? Exatamente por causa dessa castração mental. Só que estudar o próprio corpo é importante, entender o próprio corpo é importante, entender o que o corpo pode produzir e como é que ele pode produzir mais também é importante, né? A mulher que ela não conhece o próprio corpo, geralmente ela não tem essa autoestima também, né? E também não há incentivo também para que a mulher se conheça, né? Nenhum. A gente vê um aqui, outro lá, né? E entre mulheres também é bem complicado, né, Fran? Uma querer a evolução da outra, né? Isso é da sociedade em si, né? Foi criado uma egrégora dessa forma, exatamente para bloquear o potencial feminino. Porque atrito não gera harmonia. Se não tem harmonia, cada um fica no seu canto e não gera a potência que precisaria ter para fazer uma mudança gigantesca aí na humanidade. Pensa o quanto isso é necessário nessa época, né? Isso é muito necessário que a mulher consiga despertar dessa forma, né? E despertar sua consciência, despertar seu corpo principalmente também, né? Não de maneira vulgar, né? Mas de maneira que a mulher consiga se olhar e consiga sair em meio à sociedade e se sentir realmente plena de si, né? Dizer assim, eu sou dona do meu próprio... Não aquele blá 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 que a gente escuta hoje, né? Mas realmente aquela função do que é realmente o corpo sagrado, né? Do sagrado feminino, né? Entender toda essa parte que eu acho muito legal cada vez mais as mulheres trazerem isso em lives, se ajudarem nesse processo todo, porque é difícil, muito difícil para um para uma época de patriarcado, né, conseguir acontecer essas mudanças com toda a competitividade que existe, né? E aí, quando entra a questão financeira, que a gente estava falando, da competitividade da mulher, né? Então, não há esse incentivo, né? Dizer, olha, vem comigo,
olha, vem comigo, não, sabe? Aí gera todo esse atrito, né? E realmente acontece isso em todos os sentidos. Com os homens acontece isso também, né? O homem que não se conhece, que não conhece seu corpo, não tem uma autoestima também, ele vai se sentir ameaçado. Porque tem homens, por exemplo, que têm uma energia expandida, digamos assim. O campo dele é expandido também, e isso pode ser ameaçador, porque é uma frequência maior também, né? Uma frequência mais ampla do que a frequência de um homem que não tem uma autoestima também. Então, isso é nítido ver, você perceber isso. Tanto para o homem, tanto para a mulher, o autoconhecimento é muito importante, das suas emoções, do seu corpo e quais limites ele precisa superar também. Né? Ah, até aqui é meu limite. Não, você consegue muito mais que isso. Essa força toda que a gente estava falando do emocional com a energia primária traz isso tanto para o masculino, tanto para o feminino, né? E aí para de gerar toda a competitividade, né? Porque só há competitividade onde há fraqueza, né? Onde há pessoas fortes não há competitividade, porque cada um sabe da sua habilidade, sabe de onde pode chegar. E tudo que a gente está trazendo aqui, dessa tríade das emoções, do corpo e do mental, é exatamente para quebrar essa competitividade, né? Para que tanto a mulher quanto o homem tenham esse autoconhecimento e consiga realmente criar uma harmonia entre si. Né? Nossa, olha que poderosa. Como é difícil para a mulher dar um elogio para a outra, né? O homem nem tanto, né? Porque leva tudo assim, né? Assim, bonitão, hein? Tá bonitão, hein? Já a mulher é um pouco mais retraída nesse sentido, né? Diz assim, nossa, que linda ela tá, que maravilhosa que ela tá. É um pouco difícil para a mulher, porque foi gerado essa separação, foi gerado essa competitividade na sociedade, né? Sim, e olha que interessante você tocar nesse assunto, porque as crenças que criamos ao longo da nossa vida, elas estão no nosso corpo, então eu vou ter um comportamento e uma postura derivado da crença que eu tive ao longo da minha vida. E o que mais fazemos é ouvir coisas externas, porque eu tenho um padrão a ser seguido, porque eu tenho que entrar naquela galera ali para eu ser aceita, então eu tenho que mudar um padrão postural meu, um comportamento. E eu mudando um padrão comportamental, eu altero a minha estrutura física e emocional. Mas não necessariamente eu quero ter aquela postura. Eu tenho porque eu quero ser aceita. E aí eu gero uma crença de que se eu não tiver aquele comportamento, eu não vou ser aceita. E isso funciona para qualquer tipo de situação da vida, de situação de trabalho, de situação emocional. Às vezes eu não posso chorar porque eu aprendi que chorar é coisa de pessoas fracas. Então, pensa, como que eu vou me conhecer se eu estou no meio onde tudo que eu ouço é como eu tenho que ser, né? Então eu tenho que parar, pensar e refletir. Eu quero seguir aquele comportamento. Isso para mim é sair fora da caixinha. Eu não preciso, por exemplo, ignorar aquele fato. Eu observo, mas eu apenas não participo. À medida que eu faço isso, eu mudo meu comportamento mental, meu comportamento emocional, a minha autoestima melhora excepcionalmente, porque eu vou me respeitar. E aí eu passo a seguir meu caminho de uma forma, um caminho muito mais firme, muito mais direcionado, muito mais qualificado dentro daquilo que realmente eu sou, dentro daquilo que realmente, em essência, somos. É dessa forma que eu penso. Legal. Eu faço uma parte aqui na parte masculina também, eu penso assim, não é que eu sempre falo, mas eu digo que o homem ele tem que ser cada vez mais forte para ele conseguir apoiar as mulheres. O homem ele tem que ter esse autoestima lá em cima, um poder muito grande, trabalhar toda essa energia, trabalhar a autoconfiança, trabalhar tudo isso para que ele consiga dar esse suporte para a mulher também, né?
Então, isso é muito importante. A autoestima do homem é muito importante para dar suporte para a mulher, né? Porque senão fica uma dispareia, né? Um tá sempre, digamos, no nível aqui, o outro aqui. Não, vamos equilibrar as coisas aí, homens, por favor, né? Vamos se puxar um pouquinho também, né? Vamos colocar a mente no lugar, vamos pensar um pouco diferente dos padrões que foram impostos para nós. Vamos criar uma mudança, criar uma sinergia, uma nova realidade, digamos assim, para as coisas. E vamos apoiar cada vez mais as mulheres para que elas se destaquem mais, porque o poder feminino de criação é muito mais importante do que o nosso poder de amparo a esse poder feminino. Então a gente precisa das mulheres também, e é a época das mulheres na linha de frente, né, de fazer a diferença, é a época das mulheres agora, então nós temos que trabalhar. Desculpa, Itamar. Não, é a era das mulheres, né? E nós, homens, precisamos dar esse suporte. Cara, vai lá, tu é maravilhosa, tu é incrível, vai e faz, te dou todo o apoio, não fica ali dizendo, vai dar certo, será que vai dar certo? Não fica impondo limite para as mulheres. Diga, vai lá, tu é poderosa, você consegue, vai e faz aquilo que está na tua cabeça que vai dar certo. Né? Muda um pouco a tua postura, a tua maneira de falar, incentiva mais, empodera mais, e eu tenho certeza que esse poder feminino aí ele vai criar muita coisa positiva para nós homens também. Né? Então, Sabe que... Desculpa te interromper, Marcos. Não, é das mulheres. Dentro do que você falou, eu acho extremamente interessante a gente respeitar o outro dentro daquilo que ele faz. Então, eu preciso do serviço da Fran, a Fran de fulano, e formamos um círculo sem fim, infinito, de cada um auxiliando o outro. Não precisa ninguém ultrapassar ninguém, porque eu vou precisar de fulano, fulano de mim, e assim sucessivamente, né? Porque não, eu sou o máximo, só eu sei. Então, você ter nobreza e entender que 1 mais 1 é igual a 3, e realmente é igual a 3, vai gerar para você muito mais prosperidade e vai fazer com que você potencialize todo o seu ser, toda a sua vivência, tudo aquilo que a gente veio fazer aqui de forma exponencial. Então, eu não preciso derrubar ninguém para chegar onde eu quero, né? Eu preciso, sim, estar compartilhando com o outro, pedindo informações, porque o outro vai me agregar. E o outro, jamais, gente. Eu acho que é uma coisa que acontece muito hoje, né? Que é a concorrência. Não existe isso. Estamos aqui para somar. É um auxiliando o outro. E isso gera conflito emocional, isso gera conflito postural, isso gera, enfim, né? Toda a nossa vivência diária é afetada simplesmente pelo fato de eu não parar, prestar atenção, ser nobre o suficiente, e eu costumo associar ao movimento que é o de reverência aquilo em relação à flexibilidade, mas esse movimento que eu faço a reverência é que eu respeito a posição do outro e faço com que o outro olhe aquele posicionamento e compartilhe isso com outras pessoas também. Então, o corpo, ele representa para mim absolutamente tudo. O corpo fala e fala mesmo. Então, quando eu aceito, faço um gesto nobre, eu estou sendo benéfico para mim, para o outro, e o outro vai reverberar aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu tenho uma postura muito rígida, normalmente as pessoas muito rígidas, elas andam em bloco, por exemplo, né? Elas são aqui, mexe aqui, elas não fazem movimentos expansivos, engessadas, porque elas estão, exatamente. Então, quando eu flexibilizo meu corpo, quando eu faço
movimentos laterais, eu vou influenciar a minha vida física, mental e emocional. Então, eu vou ter flexibilidade para eu olhar para um colega do lado, para o outro, para um colega que está em uma posição talvez mais superior que a minha. Eu posso girar para trás e olhar as pessoas que ainda estão vindo e fazer com que elas caminhem junto comigo. Então, quando eu trago o meu corpo em movimento, eu coloco isso para a minha vida toda. Isso a gente pode chamar de abundância, né? Porque quando você não pensa em concorrência, você é abundante. Quando você pensa em concorrência, você é escasso. Porque sempre você pensa sempre que vai faltar para você. Ou é conhecimento, ou é aquilo que você sabe e não quer passar para o outro. Né? É uma série de coisas aí que dá para você pensar nisso tudo. Né? E concorrência é sinal de escassez. Né? Quando você não pensa em concorrência, é sinal de abundância. Você é abundante, não falta para ninguém. Porra, que negócio é esse de concorrer? Né? Que negócio é esse de escassez? Vamos viver sempre na escassez? Para que isso? Né? Tem para todos e tem de sobra. Né? Dá para se pensar assim, dá para agir assim. Gente, meia-noite. Não, cara, o papo assim é muito bom, é Passo rápido. fantástico. A energia de vocês assim é fenomenal. Aí eu ainda sou meio maluco aqui, então tá tudo certo. Gente, E assim, a eu gente gostaria de. ficaria aqui horas. Sim, gera um campo energético muito bom de informação, e isso é maravilhoso. Eu agradeço muito, eu gostaria de ficar mais tempo com vocês aqui, mas a gente pode programar um outro assunto para uma outra live também. Quinta-feira eu vou estar viajando, então não vou conseguir fazer aqui. Mas, de coração mesmo, eu agradeço muito, muito, Fran, por você estar aqui trazendo seus conhecimentos. Ari, muito, muito grato mesmo a você por você estar trazendo seus conhecimentos aqui. Duas mulheres lindas, maravilhosas, que romperam muitos limites, inclusive limites para estar falando ao vivo, né? Que muita gente se esconde, tem vergonha, e vocês tiveram que romper esse limite também da comunicação. E isso, para mim, é fenomenal, é ver a desenvoltura de vocês, a dicção, enfim, todo esse conforto que vocês têm em passar o conhecimento de vocês. De coração mesmo, muito, muito grato a tudo isso, tá bom? Eu deixo a vocês fazerem suas considerações aí, fiquem à vontade. Ordem alfabética? Dois ou um. Marco, foi um prazer conhecê-lo, né? A gente está aí sempre pelas redes sociais. Fran, coração aberto, adorei conhecê-la também. Vamos aprofundar mais, tricotar, Fran. Com certeza. Galera que Adorei. esteve presente, muito obrigada mais uma vez. Aproveito para falar sobre o meu canal. Tem vários exercícios que eu associo sempre à parte emocional, à parte de movimento, patologias. É bem legal, bem diversificado, bem diferenciado. E eu só tenho a agradecer a oportunidade sempre. E é sempre um prazer. Quando você quiser, Marco, estamos aí. Com certeza. Galerinha, Transmutados, agradeço a todos vocês e vão lá, sigam a Ariane, ela tem muito conhecimento, pede dicas para ela, conversa com ela dá atenção para todo mundo, 1.000 pessoas por dia ela atendendo. Nossa, Dá eu atenção, perco hein? a conta já. Celular é uma loucura. Então, pede dicas para ela, tenho certeza que ela vai ajudar muito vocês. Segue ela, enfim, passa o canal dela para mais pessoas, porque a Ari, sim, é fantástico o conhecimento que ela traz para todo mundo. De coração aí, grato mesmo. Fran, por favor. Marco, obrigada mais uma vez. Foi muito bom. O tempo passa que a gente nem vê, né? Tão rápido que é. Então, obrigada pela oportunidade. Ari, foi um prazer. Eu adorei. Adorei dividir o pouco que eu sei e aprender um tantão com você. Obrigada mesmo.
todo mundo que esteve aqui com a gente, obrigada. Eu espero que essa experiência minha, tão pequena aqui, né, nesse mundão que nós temos, e que essa experiência que tem me transformado, de alguma maneira, possa ajudar outras pessoas a se desafiarem, né? A acreditarem que é possível, porque de fato é. Para quem era muito dorminhoca e só comia pão, eu consegui romper tudo isso. É muito bom. Então, acreditem em vocês. Nós temos um poder gigantesco, tá aqui dentro. Basta só a gente querer acessar tudo isso, porque, como o Marco falou, a abundância ela está disponível, né? Ela está em nós. Então, basta a gente querer acessar tudo isso, porque está aqui dentro. Então, obrigada mesmo, Marco. Obrigada, Ariana. Foi um prazer. E que venham as próximas. Com certeza Opa. virá. Galera, transmutar, todos transmutados hoje, né? Eu quero deixar uma dica aqui de livro também, tá? De leitura para fortaleza intelectual. É um livro que eu gosto bastante dele, que é esse livro aqui. Excelente. Adoro. O Despertar da Consciência, né, de Neville Goddard. É um livro muito bacana para você mudar um pouquinho a forma de pensar, mudar a mente, enfim, superar algumas crenças aí também e superar seus limites. E superar os limites, gente, não significa dor, pode significar prazer também, né? Então, superar os limites é prazer, é abundante, tá? Então, olhar para esse lado é muito importante também. Meninas, um beijo no coração de vocês, transmutados, tudo de bom para vocês, fiquem na paz, na alegria e na abundância que todos vocês merecem. Tudo de bom. Até Beijo. mais. Obrigada. Beijo. Tchau. Até mais.